Graças a Deus, irmãos, hoje vamos falar do ciclo do zodíaco. Afinal de contas, os astros têm alguma influência na nossa psique? Os astros podem influenciar a nossa vida? Lembrando que uma estrela, chamada de Estrela de Belém, ela anunciou o nascimento de Cristo, anunciou o nascimento de Jesus, do Messias. E os sábios daquela época, que eram os magos, mago aqui no contexto de sábios, eram homens eruditos, eram pessoas cultas, astrônomos, astrólogos, matemáticos, eram conselheiros de reis, e esses homens seguiram, se nortearam por aquela estrela que acabou deixando eles ali exatamente o local onde estava Jesus. Será então que os astros podem influenciar, podem nortear a nossa vida? Lembrando que existe também o efeito de maré. O efeito de maré é o efeito que a Lua exerce sobre o planeta Terra, especialmente nas marés, no mar. E como nós somos 70% líquido do nosso corpo, será que isso influencia no nosso comportamento? Será que os astros têm alguma influência, já que a própria Bíblia fala do termo lunático, A Bíblia vai ter o termo lunático, ou seja, pessoas influenciadas pela Lua. No final dos tempos, a palavra de Deus também diz que vão ter sinais nos céus, que vão pontuar e marcar o final dos tempos. Será então que nós devemos nos preocupar com esses sinais? Será que isso influencia a nossa vida? É sobre esse tema que nós vamos discorrer hoje. Eu espero que o Espírito Santo me capacite, me dê luz, me dê sabedoria para poder trazer essa mensagem para você. Acho que luz vai dar, porque essa blusa está refletindo bastante luz. Foi ideia da Isabela, a camiseta que eu comprei para o casamento do Francisco e da Natália. Tem que usar, gente? Então a esposa está certa. Então vamos falar sobre esse tema. Hoje nós estamos cercados do universo, que tem assim muita contaminação ao nosso redor. Você observa, esses dias mandaram um vídeo para mim, a pessoa filmou no culto, hein? O pastor, o demônio canalizou uma pessoa ali, possuiu uma pessoa, mas não era qualquer demônio. Não era um demônio pé de chinelo, não. Era o próprio capeta, o próprio Lúcifer se canalizou, apareceu a mulher lá. E o demônio não ia embora. E ele falou que ele só ia embora se tirasse uma oferta. Olha só, o demônio. E qual a argumentação do demônio? Olha, Jesus falou que certas castas só saem mediante jejum e oração. Agora, essa aqui não é apenas uma casta, é o chefe dos demônios. Então o chefe do demônio só sai com oferta. Então, quer dizer, recolher uma oferta para o demônio ir embora. Quer dizer, para ir embora com a sacola cheia, mas a oferta não foi para o demônio, foi para o pastor. Então, quer dizer, era uma coisa estranha. Esses dias chegou aí também, para mim, uma imagem real, não é piada. Só isso eu falo, parece piada. Às vezes você está assistindo esse vídeo e está fora do Brasil. Quer dizer, não, isso não é possível, Daniel. É possível, infelizmente é possível, e seria até cômico se não fosse trágico. Teve aí, mandaram para mim uma imagem de um motel gospel, administrado por um pastor. E ainda tem embaixo lá, compareça às nossas reuniões na igreja. Ainda tem o endereço da igreja, as reuniões, os horários ali. Motel para crente. Quer dizer, cada vez mais o mundo está mais presente nas igrejas. Só falta criarem aí, como disse muito bem o meu amigo Wilson, um inferno gospel. Só está faltando um inferno gospel. Já está tendo tudo. Então, no meio de todo esse secretismo, toda dessa bagunça, como é que nós vamos extrair o que é importante? Vamos extrair o que é importante. A gente tem que se pautar no que é importante. No vídeo passado, eu falei sobre o Santo Graal, e a minha ênfase não é falar e discorrer a respeito das lendas. Lenda não muda a sua vida. Folclore não muda a sua vida. A verdade muda, a verdade te liberta. Então eu poderia falar de tantas coisas, eu poderia pegar e falar da poção mágica do Asterix, do desenho do Asterix, era baseado numa lenda, que os celtas desenvolveram uma poção mágica que demandava muito poder ao seu exército ali, Então, é uma lenda. É como se eu falasse da lenda do Saci Pererê, ou como se eu falasse da pedra filosofal, tanto procurada pelos alquimistas. Embora essas lendas sejam interessantes, eu gosto de estudar como conhecimento, mas eu não vou perder meu tempo num vídeo de 40, 45 minutos, falando sobre lenda, falando sobre folclore. Então muitas vezes eu posso usar isso como pano de fundo, mas a ênfase principal é na verdade. Na verdade que liberta, na verdade que te norteia, na verdade que vai expandir seus horizontes, vai fortalecer a sua fé. É essa verdade que eu quero trazer para a sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre o ciclo do zodíaco e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes até, eu quero aproveitar o ensejo de tirar uma dúvida, tem sido muito pertinente, muitas pessoas têm escrito isso para mim. Daniel, eu li em algum lugar
que temos uma glândula no nosso cérebro, chamada glândula pineal, também conhecida como hipófise, né? Também outro nome dela vai ser hipófise. E ela tem outro nome também aqui, eu anotei aqui, a pituitária. Então ela é conhecida como glândula pituitária, hipófise ou pineal. São sinônimos, nós estamos falando da mesma glândula do nosso cérebro, pequenininha, do tamanho de um feijãozinho. E é acreditado, inclusive existem vertentes teológicas que dizem que essa glândula é a responsável pela nossa percepção do mundo espiritual. É como se fosse uma antena espiritual que Adão tinha e usava plenamente os seus poderes e via o mundo espiritual. Com o afastamento de Deus, né, o homem usa menos o seu cérebro, usamos 10% no máximo do nosso cérebro, e nós deixamos de ativar uma série de partes do cérebro, inclusive uma boa parte da glândula pineal. Essa é uma teoria, muitas vezes abraçada por alguns teólogos. Olha só a coisa que não vai. E aí o que acontece? Essa glândula, então, seria uma espécie de um catalisador de energia, ela é uma antena dessas energias eletromagnéticas e faz com que você tenha uma percepção do mundo espiritual ao seu redor. Isso é verdade? Né? Até tem um livro do Otmani chamado O Poder Latente da Alma, e esse assunto é bastante abarcado, bastante estudado nas seitas ocultistas. Quando eu fazia parte do engano, do satanismo, era bastante estudado esses mecanismos do cérebro para perceber o mundo espiritual. Então nós sabemos que o nosso cérebro, nós não usamos todo ele, máximo 10%. E existem drogas que são depressoras do nosso cérebro, né? Depressoras do sistema nervoso central. Então, por exemplo, o álcool é um depressor. Ah não, Daniel, não é possível ser um depressor, porque outro dia eu vi uma pessoa bebendo e ela começou a dar risada, ela ficou feliz, ela ficou extrovertida, mas no primeiro estágio ele deprime o seu senso de inibição. Né? Então ele deprime o senso de inibição. Então faz com que a pessoa fique mais extrovertida, mais falante. Quando a pessoa continua bebendo, ela entra num estado mais de depressão, fica afundada, como diz a medicina. Ela fica afundada ali. Ao ficar assim, afundada, ele vai ter uma coordenação motora prejudicada, né? Os seus movimentos vão estar mais, a sua voz fica embargada. E se ele continuar bebendo, ele entra num coma alcoólico. Então ele entrou no estágio de depressão do seu sistema nervoso central. Existem drogas que estimulam, fazem o oposto. Eu não estou falando aqui da cocaína, da heroína, que são também estimulantes, mas existem poções que são preparadas em alta magia, em seitas. Na Irmandade, por exemplo, faziam uma poção, né? Eu não vou, claro, dar a receita disso, não vai ser edificante para você, mas uma poção, e essa poção dizia que poderia expandir os seus horizontes da sua mente, ia destravar partes do cérebro que estavam lacradas, que Deus fechou pelo afastamento do pecado original, no afastamento de Deus através do pecado original. Então esses lacres eles seriam rompidos, quebrados, mediante essas poções que vão estimular partes do cérebro que a gente nem sabe que existe, e com isso você ia perceber melhor o mundo espiritual ao seu redor. Para a gente entender se isso aí tem valência, se é importante ou não, se é verdade ou mito, se é fato ou boato, é importante entender uma questão. O nosso cérebro, né, é formado por mais de 100 bilhões de neurônios, 100 bilhões de neurônios. Curiosamente, o cérebro do homem, ele tem mais neurônios do que o da mulher. O cérebro masculino ele tem mais neurônios que a mulher. Na verdade, eu não sei para quê. Né? Talvez seja para nos dar a capacidade de trocar um pneu, de abrir a tampa da maionese, de se perder e depois ter aquela capacidade, não pergunta para ninguém. Está perdido, que nem eu faço, está perdido, mas não pergunta para ninguém. Eu vou ter o discernimento, eu vou descobrir o caminho de volta. Então, o cérebro do homem, ele tem mais neurônios. Mas é interessante que o cérebro do homem funciona dessa maneira. Ele funciona em compartimentos, em caixinhas. Então o homem tem uma caixinha para pensar no filho, uma caixinha para a esposa, uma caixinha para o trabalho, uma caixinha para os seus estudos. E ele pensa uma coisa de cada vez, né? E o homem tem uma caixinha que é vazia. O homem tem uma caixinha vazia. É um local onde o homem muitas vezes se refugia, onde a psicanálise usa o termo de olhar a fogueira. Então ele fica no vazio. O homem consegue ficar pensando no nada. E muitas vezes a mulher, que tem sempre pensando, o cérebro da mulher é muito mais ativo do que o cérebro masculino, ela não compreende essa faceta masculina. Né? Então ela pergunta para você, às vezes, o que você está pensando? Você fala, não estou pensando em nada. Né? O homem tem essa capacidade de não pensar em nada, ele é capaz de pescar por horas, ele entra em estado catatônico, ele entra em catalepsia, ele zera a mente. Né? Mas a mulher não compreende, porque o mecanismo de ação do cérebro feminino é diferente do masculino, as ligações neuronais são mais ativas, ela pensa o tempo inteiro. E ela pergunta para o homem, o que você está pensando? Estou pensando em nada. Ela não compreende isso, porque ela pensa muito. Ela está toda hora pensando, e muitas vezes ela está achando que você está usando o velho truque de dizer que não está pensando em nada, só para poder pensar. Mas isso, né, acontece de fato na mente masculina.
A mente feminina, ela está agregada a sentimentos, ela lembra, essas caixinhas são todas interligadas, uma está ligada com a outra. A sua esposa é capaz de falar no telefone com alguém, balançar o carrinho do bebê, mexer a comida com a panela e prestar atenção na conversa do vizinho. Tudo ao mesmo tempo. Ela tem essa capacidade dinâmica, a mulher, né? O cérebro da mulher é cheio de conexões e está tudo interligado, está tudo funcionando ao mesmo tempo. E está ligado às emoções. Ela lembra, a lembrança do cérebro feminino, ela sempre linka com emoções. Isso faz com que você preserve melhor a memória. Então, por exemplo, vamos supor que você chegou em casa, o homem chegou em casa, a sua esposa trocou as plantas, as flores do vaso. Ou ela mudou o tapete de lugar. Ou de repente ela fez a sobrancelha e mudou a cor das unhas. O homem entra, ele percebe, tem alguma coisa diferente aqui. Mas ele não é capaz de perceber qual é a diferença. Aí a esposa perguntou, o que você percebeu de diferente? Ah, não vi nada, não vi nada. A sua esposa vai linkar isso com emoção. Você não viu porque você não repara em mim, você não me ama. Então ela agrega aquilo a uma emoção, a um estado emocional e ela guarda aquilo ali. Então o cérebro da mulher é muito mais ativo. E acreditam-se então algumas linhas espíritas, né, que atribuem o chamado mediunidade, que as mulheres têm mais facilidade para desenvolver a mediunidade. Né? Por isso nós vamos encontrar mulheres cartomante, quiromante, que lê bola de cristal, a maior parte são mulheres, né? São a cigana, sempre a questão da mulher. Você vai encontrar no mundo a maior quantidade de deidades femininas, mais do que deidades masculinas. Talvez seja por isso que Satanás escolheu Eva, sei lá, mas o fato é que o cérebro da mulher tem mais conexões. Por ter mais conexões, por ser mais ativo, ele é mais sensível às diferenças eletromagnéticas. Então é feita essa leitura, alguns pensamentos, algumas linhas espíritas acreditam que as mulheres têm mais facilidade de desenvolver a sua glândula pineal e ter mais entendimento desse mundo que nos cerca. Mas será que isso é verdade? Será que isso é fato mesmo? Olha só o que a história diz a respeito. Essa história que o cérebro e a glândula pineal poderia ser uma espécie de antena espiritual, ela é antiga, não é algo recente, é uma coisa que já existe há 2000 anos, né? Mais de 2000 anos já existe isso. Os indianos chamam de terceiro olho, vai ser o chakra do terceiro olho, ou vai se representar o sexto sentido. O que seria esse sexto sentido? Uma percepção extrasensorial, além dos seus sentidos naturais. Temos 5 sentidos naturais, então o sexto sentido seria essa percepção extrasensorial. Então nós enxergamos, por exemplo, do vermelho ao violeta. Os comprimentos de onda luminosa vai do vermelho ao violeta. Você não enxerga o ultravioleta e também não enxerga o infravermelho. Nossa capacidade auditiva também é limitada. A gente enxerga, ouve determinados comprimentos de onda sonora. O ultrassom, por exemplo, nós não enxergamos, não ouvimos. Então não escuta o ultrassom. Então nós temos uma limitação. Então quando o seu cérebro é ativado, essas áreas do cérebro são ativadas ou por um estímulo externo, por uma droga, ou por outros estímulos e técnicas de meditação, etc. e tal, são ativadas, você ativou o chamado sexto sentido. É assim que algumas linhas esotéricas acreditam. Não estou dizendo que é assim que o cristão acredita, que é isso que você tem que acreditar. Eu estou expondo para que você entenda macro essa dinâmica, né? Então você expande o sexto sentido. Então essa questão da glândula pituitária, que o cérebro seria uma espécie de antena, havia alguma parte do cérebro, um recôndito do nosso cérebro que seria uma espécie de antena para o mundo espiritual, é bastante antiga, remonta a 2000 anos. Em 1640, o filósofo e matemático francês René Descartes, eu não sei se a minha pronúncia está certa, tá? Eu acho que seja Descartes, né? Ele acabou afirmando o seguinte, Descartes acabou afirmando o seguinte: existiria no cérebro uma glândula que seria o local onde a alma se fixaria intensamente. Segundo então a leitura desse pensador, desse matemático, desse filósofo, haveria uma área do nosso cérebro onde a alma se alojaria, onde a alma estaria presente ali. Essa é uma ideia. Em 1943 foi lançado um livro espírita, supostamente psicografado, inclusive pelo Chico Xavier, onde esse espírito, essa alma do além, acabou afirmando que essa parte do cérebro era a glândula pituitária. Ele afirmou, e com isso ganhou uma grande notoriedade e foi abraçado por muitas linhas espíritas. E houve posteriormente um pesquisador alemão que acabou fazendo algumas pesquisas e chegou à conclusão que essa glândula seria um grande transdutor de energia, né? Ou seja, um captador de energia eletromagnética. Lembrando que os anjos, eles detêm uma energia. Né? Quando Daniel teve aquele anjo presente junto com Daniel, que ele ora por 21 dias, aparece um anjo ali, a presença angelical foi tão forte que ele se desfaleceu, ele perdeu as forças, ele caiu.
né? Então aquela carga eletromagnética fez com que ele reagisse daquela maneira. O anjo traz pão e traz água para Elias no deserto. Como é que ele trouxe? Ele deve ter talvez materializado pão e água. Então ele usou da sua energia. Lembra que matéria é energia condensada, teoria de Einstein, né? Então talvez ele tenha materializado aquilo ali, né? Como é que Jesus multiplicou os peixes? Que força que Jesus utilizou? Como é que a física poderia explicar isso? Houve uma materialização daqueles peixes, né? Multiplicou os peixes. Então determinadas energias atuantes ao nosso redor aqui. Então essa glândula, né, no cérebro seria a captadora dessas energias, e as entidades, então, sendo portadoras de energias de campos eletromagnéticos, eles estariam lançando a sua carga de energia para essa glândula pituitária ou hipófise, né, e essa glândula, ela ricocheteia essa energia. Então ela pega, absorve energia e ela demanda energia para outros pontos do cérebro. Então se for uma área ligada à visão, você vai ter a visão. Se for uma área ligada à audição, você escuta, né, você está ativando dados extrasensoriais, além dos seus sentidos. Se for algo ligado ao olfato, ao tato, você vai sentir o cheiro, vai sentir a textura. Então isso vai expandir a sua sensibilidade espiritual, segundo essa teoria, segundo essa vertente, né? Então, vamos devagarinho para que você não se perder. Então essa glândula, ou essa área do cérebro, absorve a energia, né, dissemina energia por áreas do cérebro, lembrando que tem áreas que a gente nem sequer sabe que existe, a gente não usa, e acaba dando sensações visuais ou auditivas. O que, na verdade, é responsável a glândula hipófise, né? Cientificamente falando, ela secreta hormônios, né, que vão para glândulas-alvo. Então ela é responsável por secretar hormônios de crescimento, do ciclo menstrual, da sexualidade, da área adrenérgica. Então ela é responsável por isso. Se houvesse alguma alteração nessa glândula, nós teríamos um distúrbio, né, fisiológico. Você teria um distúrbio de crescimento, teria um problema de tireoide, enfim, ia causar um colapso no seu corpo. Então o estímulo dessa glândula só ia causar um colapso, ela não ia expandir a sua capacidade espiritual. Um outro ponto importante, foram feitas experiências mais recentes, vamos colocar agora a base científica correta para você não ficar com essas ilusões, não ficar com, disse, li, eles acham, eles pensam, vamos ver o que a ciência fala. O que eu acho que é mais plausível. Fizeram uma experiência em laboratório, colocaram um capacete em várias cobaias, né, várias pessoas que se propuseram a participar desse experimento, um capacete cheio de eletrodos, e o cérebro foi estimulado. Esses estímulos eletromagnéticos no cérebro fez com que as pessoas tivessem a percepção auditiva, eles escutaram coisas, eles viram, eles sentiram cheiros, eles sentiram presenças, e não tinha nada. Era um ambiente controlado, era um ambiente de laboratório, estava sendo filmado, não tinha ninguém do lado. Não teve demônio, não teve encantamento, não teve ritual, não tinha presença espiritual nenhuma, mas eles sentiram isso, porque o cérebro foi estimulado em determinadas áreas e deu essa sensação. Então isso invalida a minha percepção espiritual? Não. Significa que os anjos, como eles são dotados de uma carga eletromagnética, o seu cérebro faz assim a leitura, ele percebe essa carga e ele reage àquela carga. Da mesma maneira as entidades. O que nós não podemos atribuir, no caso aqui, à glândula pituitária, mas talvez ao cérebro como um todo. Então eu interpreto da seguinte maneira, que Deus ele fez o nosso cérebro para perceber inclusive o mundo espiritual, porque a gente vê isso na Bíblia, né? A gente vê Abraão, vem dos anjos, a gente vê Jacó, vem dos anjos, a gente vê muitas manifestações angelicais, a Bíblia, experiências sobrenaturais na palavra de Deus, Deus falando através de sonhos. Então é claro, o nosso cérebro ele é equipado para perceber, entender e compreender a linguagem que Deus usa para nós. E o demônio procura apenas perverter e deformar esses valores e contaminar esses valores. Essa é a questão aí, mas não tem nada a ver com a glândula pituitária, tá? A hipófise não tem nada a ver com isso. Então qual é a blindagem que a gente tem que ter? 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então você tem que ter mente de Cristo. O que era a mente de Cristo? Jesus ele não estava preocupado em saber terminologia, em fazer motel gospel, né, em pegar da hierarquia satânica, em falar de maldição. Jesus falou em amor, em perdão, em arrependimento, em vida com Deus. Então isso é mente de Cristo. É você espelhar a Cristo, é você seguir os preceitos de Cristo. Isso blinda a sua mente. Sabe aquela coisa? A mente vazia é a oficina do diabo? É bem por aí. Então preencha a sua mente com coisas positivas, né, com ensinamentos que Jesus nos deu aqui. Então é importante para nós.
Existem muitos ditados populares ao nosso redor. Vamos separar aqui a astrologia. Será que a astrologia é bíblica? Será que os astros influenciam na nossa vida ou não? Né? Então tem muito ditado popular. Tem um ditado, eu separei alguns aqui. Em dia de chuva, você não pode deixar o espelho descoberto. Você cobre o espelho com manto, porque em dia de chuva pode um raio vir para a tua casa, ele te segue, né? Te segue até então você fecha o espelho ali. Se você quer cortar a chuva, você põe uma tesoura perto da janela. Agora, para a visita chata ir embora, você põe uma vassoura atrás da porta. A visita chata é capaz de ir embora mesmo se ela vê que a vassoura está atrás da porta e ela conhecer a simpatia. Ela vai se sentir constrangida, ela pica muro. Né? Apontar para as Três Marias, ou a constelação de Órion, né? Você vai ter uma verruga no dedo. Essa é outra coisa popular. Né? Se você comer uma banana em frente ao espelho, você fica vesgo. Né? Essa daí realmente é inusitada. Né? E você também pode, se você ficar vesgo, ficar estrábico e bater uma brisa, alguém assoprar a sua cara, você fica vesgo para sempre. Você está lascado, vai ver tudo duplicado para sempre. Né? Então são mitos, né, populares aí. A astrologia, ela é fato, boato, é lenda ou é realidade? Quero lembrar que a astrologia e a astronomia andaram juntas durante bastante tempo, até Kepler, até a época de Kepler, 1600 e alguma coisinha, né, andaram juntas. A alquimia e a astronomia e a astrologia. Depois vai entrando o iluminismo, vai entrando o conhecimento para o homem, né? Foi tirando toda essa parte mística e restou a ciência pura, restou a astronomia, que é uma ciência pura e tudo mais. Né? A mesma coisa da alquimia e da química. Eles andaram juntos durante séculos, né? Mas depois, com o iluminismo, com o entendimento da verdade, com o conhecimento, com a expansão da ciência, houve uma separação. Puxa, isso daqui não interessa, agora sobrou a química, né? A tabela periódica, equação, oxirredução, balanceamento da equação, né? Começamos a aprender um pouco mais de química aí. Então, nós vamos trazer uma separação aqui. O que é a astrologia, né? Definição de astrologia, peguei aqui uma definição. A astrologia é a antiga arte ou ciência, que não é ciência, tá? De adivinhar o destino e o futuro dos seres humanos a partir de indicações dadas pelas posições das estrelas e outros corpos celestes. Essa é uma das definições sobre a astrologia. E o que é horóscopo? Horóscopo é um gráfico da posição dos corpos celestes usados para prever a sua influência na vida das pessoas. E o zodíaco, o que vem a ser o zodíaco? Ele é representado por uma circunferência onde estão colocados os planetas na forma que se apresentam no céu no momento do nascimento do assunto estudado. Então essas são as diferenças aí. Né? Então a adivinhação é algo que Deus condena. Por que Deus condena a adivinhação? Atos capítulo 16, 16 a 18 nos conta uma história interessante aqui. Atos 16, 16 a 18. Olha o que está acontecendo. E aconteceu que indo nós à oração, ou seja, Lucas, ele é o narrador, Lucas que escreveu o livro de Atos, está indo junto com Paulo. Nos saiu do encontro uma jovem que tem um espírito de adivinhação, uma entidade que usava aquela mulher porque ela não tinha a mente de Cristo, então ela não precisava necessariamente possuir aquela pessoa, mas ele dominava aquela pessoa, então é assim que o demônio causa pressão, ele manipula a sua carga eletromagnética do seu cérebro, ele pode controlar o seu pensamento, ele pode direcionar seu pensamento, ele pode dar desejo, ele pode expandir a sua ira, ele pode expandir sentimentos de vingança, de ciúmes, tudo aquilo que é contrário aos valores de Deus. Ele não cria, mas ele expande, porque ele vê a sua... Então ele não pode ler o seu pensamento, mas ele percebe o que você está pensando. Ou seja, se eu estou com raiva, ele lê o seu quadro eletromagnético, ele sabe que seu cérebro está com estímulo de raiva, de ira, de amargura, de inveja, de angústia, de medo, né? Até os animais são capazes de farejar o medo, você acha que o demônio não consegue? Consegue sim. Então ele não lê o seu pensamento literal, mas ele consegue ler as suas sensações. Isso ele lê porque ele consegue observar o seu campo eletromagnético que está no seu cérebro. Então, uma jovem tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação e são servos do Deus Altíssimo. Repare, o demônio falou a verdade. Eles são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Está falando a verdade. Falou a verdade. Por que falou a verdade? Presta atenção nisso aqui. Isso ela fez por muitos dias, ou seja, Paulo não teve discernimento imediato. Não foi de cara que o demônio aqui está camuflado, ele está disfarçado, ele está indo pela beirada. O bicho é astuto, por isso que Paulo fala das astutas ciladas do diabo, né? Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo,
te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então ele usa o nome de Jesus com autoridade e saiu. O demônio não babou, o demônio não rosnou, o demônio não ameaçou Paulo, não caiu no chão, não rolou, porque ele usou de uma astúcia. Porque ele sabia que se ele se apresentasse para Paulo e xingasse Paulo, Paulo exortava e mandava ele embora, porque maior que estava em Paulo que estava no mundo, né? Maior que estava nele. Paulo tinha consciência disso, a luz prevalece sobre as trevas. Se o demônio aparecesse um vulto para assustar Paulo, Paulo repreendia e acabou, o vulto ia embora. Né? Então o que o demônio faz? Ele vem disfarçado, ele camufla e ele fala uma verdade. Mas para que ele usa essa verdade? Para afagar o ego. O diabo é astuto. Então aquele que está em pé, que vigia para que não caia, cuidado para você não cair, afagar o ego. Olha lá, você é o servo de Deus. Olha só, você está fazendo a coisa de Deus mesmo. Então não que você não deva receber palavras de incentivo, de apoio, mas veja como essas palavras chegam até você. Se alguém dizer, puxa vida, olha só que bênção, quantas pessoas, dizem para mim, quantas pessoas, Daniel, estão chegando aos pés da cruz através desse trabalho, dos vídeos, através dos seus seminários, através dos livros, que Deus te capacitou. Assim é uma coisa, né? Agora, se alguém dissesse para mim, olha, Daniel, que poder que você tem, puxa vida, quando você fala, as pessoas caem, olha só o seu poder de oratória, olha como você é poderoso, como você puxa público, se falar que você enche um estádio, Daniel. Nossa, você tem poder para encher um estádio. Ah, é vaidade. Aí é o diabo usando a pessoa para tentar mexer com vaidade, para tentar mexer no seu ego. Não foi assim que o diabo se apresentou para Adão e Eva. Você quer ser como Deus, você quer poder, você quer saber o que Deus está pensando, você quer ser como Deus, ele oferece isso. Ele está oferecendo ali algo para afagar o seu ego, ofereceu para Davi, ofereceu para Salomão, ofereceu para Adão. Você acha que não vai oferecer para você? Ele oferece. Essa maçã é oferecida para nós diariamente, maçã aqui na alegoria, tá? Oferecida para nós todos os dias, né? Através de oportunidades, de passar perna em alguém, de levar vantagem, olha, ninguém está vendo, faz isso que ninguém está olhando, olha como você é bom. Eu conheci muitas pessoas, meus irmãos, muitas pessoas começaram o ministério ungido, consagrado, santo, de repente se caíram nessas fogueiras de vaidade, começou, eu sou apóstolo, eu sou bispo, é minha igreja, é meu ministério, o que eu faço, o que eu aconteço, o que eu canto, o que eu faço, agora eu faço boneco, um monte de coisa. Entrou vaidade, agora eu estou na Globo, né? Então quando entrou vaidade, então cuidado, vigie para que você não caia, vigiai e orai sem cessar, né? Foi a estratégia que o diabo utilizou aqui para tirar o foco. E Paulo precisou do discernimento, fundamental para a batalha, né? Então, a adivinhação ela é condenada nas Escrituras, tá? Levítico 19, 26. Não comereis coisa alguma com sangue, não agoureis e nem adivinheis. Então a Bíblia é contra a adivinhação, né? Não importa a ferramenta. É diferente de revelação. Revelação, o profeta recebeu a revelação de Deus, ele vai te apontar o caminho. A adivinhação, ela não depende de Deus. A adivinhação depende de outros subterfúgios que não são divinos. Não tem anuência, chancela de Deus. Isso é adivinhação, né? Essa é adivinhação. Você depender das cartas, depender dos astros, isso é adivinhação. Você não está dependendo de Deus. Então a adivinhação é diferente de revelação, tá? Deuteronômio 18, 9 a 10. Quando entrares na terra que o Senhor te der, e não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações, ou seja, não repita o erro deles, né? Em ti não te achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Vê? Passa na peneira aqui. Então o adivinhador, o prognosticador, aquela pessoa que tem um prognóstico, que já vai dizer o que vai acontecer, né? Agoureiro, feiticeiro, ou seja, está tudo no mesmo patamar. Deus coloca no mesmo patamar. Segundo a Reis 17, 17. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas e deram as adivinhações, e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor e provocar a sua ira. Então, quando você faz o que Deus condena, você provoca a ira de Deus, você colhe uma consequência, né? As suas escolhas determinam, as suas escolhas vão determinar a sua colheita. Isso é importante pontuar também. Então, a astrologia, ela não é incentivada na Bíblia, inclusive ela é desprezada. Isaías 47, 13. Isaías 47, 13. Cansaste na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros do céu, ou seja, agoureiros que provam a adivinhação através do céu, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas,
e salve-te do que há de vir sobre ti. Então, uma maneira assim, de certa forma, de desprezar, isso aqui não é importante, isso aqui não vai te livrar do que da sentença de Deus. Né? Jeremias 10:2. Assim diz o Senhor, não aprenderás o caminho dos gentios, nem vos espanteis os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Né? Então uma coisa interessante, você vai observar, se for um bom estudioso da palavra de Deus, olha, tem uma coisa interessante, Daniel, lá em Gênesis, né, 44:5, dá a impressão que José que estava lá preso no Egito, que depois acabou sendo governador do Egito, dá a impressão que ele tinha um copo que ele usava para adivinhar. Talvez o polimento fosse tão acentuado naquele metal, que ele usasse aquilo para adivinhar, para enxergar alguma coisa. Será que Gênesis 44:5 está dizendo assim, não é esse o copo que bebe o meu senhor? Então os servos de José vão lá e indagam a respeito dos irmãos de José. Colocaram aquele copo no meio dos mantimentos para preparar uma armadilha para eles. E no final aconteceu aquela história que você já conhece, narrada ali, a história de José. Então, não é esse o copo que bebe o meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedeste mal no que fizeste, no qual também adivinha, procedeste mal no que fizeste. Mas lembrando que se isso aqui aconteceu, né, dá uma margem para a gente inferir que, de repente, José, tão aculturado pelo Egito, talvez estivesse se inclinando a um detalhe ou outro ali, Deus não deixou de usar ele, né, tem que entender o contexto, mas essa revelação de Deus, as leis só vieram depois. Vieram posteriormente, depois que eles saíram do Egito. Então, numa época de engano, você não pode condenar uma pessoa enquanto ela não foi apresentada para a verdade, né? Então, era um outro contexto aqui, mas Deus condena a adivinhação, condena a astrologia, não é algo que Deus aprecia. São 12 signos, né? São 12 signos e também são 12 signos no horóscopo chinês. Esse 12 vai ser muito presente na Bíblia também, Satanás está plagiando aqui, são 12 tribos, 12 apóstolos, né? Então existe um plágio aqui, Satanás está usando o número 12, como ele também vai plagiar o número 7. Se observar, são 7 anões, 7 cores do arco-íris, 7 maravilhas do mundo, aparece o número 7 em muitos lugares, inclusive na literatura, aparece lá na Disney, na Branca de Neve, o 7, mas por que 7? Né? Então esse 7 está muito presente pela doutrina satânica, tinham 12 príncipes do céu, Satanás fez rebelião, lembra da história? Ele arrastou mais 4 grandes príncipes com ele, então formou um número pentagrama, Satanás e mais 4 grandes príncipes, Belzebu, Astarotes, Modeu, Leviatã, formando uma hierarquia satânica. Sobraram então 7 no céu. Então esse 7 e o 12 vai ter muito presente dentro do escopo da doutrina satânica, né? Interessante aqui que o nascimento de Jesus vai aparecer uma estrela aqui. Vai aparecer mais Lucas capítulo 2, de 8 a 20. Eu vou ler só uma parte. Ora, naquela mesma comarca de pastores estavam no campo e guardavam durante os vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temas, pois eis aqui vos trago novas de alegria, que será para todo o povo, pois da cidade de Davi vos hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o anjo então vai dar direção para eles ali, está dizendo que nasceu o Messias. Já em Mateus, esse mesmo grupo de pastores vão ser representados por magos, que são sábios, né? Na verdade, sábios eram pessoas, conselheiros dos reis, eram pessoas astrólogos, conhecidos, né? Conhecimentos de astronomia, e eles então vão chegar a seguir a estrela de Belém. E existe um estudo que foi feito por Kepler. Kepler fez um cálculo que provavelmente no ano 6 a.C. houve uma conjunção entre Júpiter e Saturno, e essa conjunção de Júpiter e Saturno fez com que tivesse um grande brilho no céu. E isso corroborava com um dos comentários de um escritor rabínico de nome Abarnabel, dizendo que o Messias apareceria quando houvesse essa conjunção, e os cálculos de Kepler davam exatamente no ano 6. E essa conjunção deveria ser na constelação de peixes. Interessante isso, né? Um dos símbolos do cristianismo é um peixe. Então algumas pessoas acabaram linkando isso e dizendo, puxa, então olha só, é um sinal aqui. A gente tem que separar o joio do trigo aqui. Interessante. Na verdade, houve um outro cientista, um alemão, ele acabou refazendo os cálculos de Kepler, ele viu que Kepler errou em um ano. Então não foi essa conjunção entre Júpiter e Saturno, eles não ocorreram no ano 6 a.C., mas no ano 7 a.C., que corresponde à data realmente provável do nascimento de Jesus, 7 a.C., né? Essa é a data realmente mais provável. Então houve 3 conjunções nesse mesmo ano, fim de maio, início de outubro e 4 de dezembro. Essas 3 datas, a conjunção desses 2 planetas promoveu um grande brilho intenso no céu, e esse brilho
acreditam-se que era a estrela de Belém. E lembrando que a profecia já dizia que o Messias nasceria em Belém. A profecia está em Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Herodes sabia dessa profecia, por isso ele se preocupa e manda matar as crianças abaixo de 2 anos ali, promovendo o infanticídio. E claro, Deus dá estratégia ali para que Jesus, juntamente com seus pais, se escondam no Egito. Foi uma estratégia, ele recebeu ali presentes, né? Recebeu ouro, né? Incenso e mirra, que eram muito valiosos, mas também tem um simbolismo, o ouro representando a realeza, o incenso representando a sua autoridade sacerdotal e a mirra, os sofrimentos que ele viria a passar. Então existe uma conotação que talvez seria essa conjunção desses dois planetas, né, que fez com que brilhasse a estrela de Belém. Eu, particularmente, não acredito nisso, porque diz que a impressão que nós temos quando se lê as escrituras sagradas é que essa estrela se movia. Então eles seguiram essa estrela que aparentemente se movia. Eu acredito que era uma presença angelical. Como nós vemos ali no Evangelho, né, que fala que os anjos apareceram e avisaram, né, depois um outro que eles seguiram, mas eu acredito que os anjos brilharam ali, usaram da sua luminosidade, trouxeram do seu sobrenatural para guiar aqueles homens até o Messias, para que aqueles presentes lhe fossem entregues e ele com aquele recurso pudesse chegar, então, ficar escondido no Egito dentro do prazo determinado por Deus. A lua vai ser citada na Bíblia, o termo lunático vai ser citado na Bíblia, nós vamos ver em Mateus 4:24. Sua fama correu por toda a Síria, trazendo todos os que padeciam, cometidos em várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, olha aqui, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Então o termo lunático aparece na Bíblia no sentido de pessoa louca, perturbada, influenciada pela lua, mas não que isso houvesse algo real. Até hoje não há nada conclusivo, não há nenhuma pesquisa científica confiável dizendo que realmente a nossa psique é influenciada pela lua. Se fosse assim, toda a lua cheia estaria um monte de lunático por aí. Era todo mundo doido, né, na lua cheia. Não é assim. Isso não é um reflexo da nossa realidade. Então não corresponde. O que a psicologia sabe é que nós temos um parâmetro de humor, né, de comportamento, existem personalidades distintas entre nós. Só que dessas personalidades, elas são sempre produtos de algumas raízes, umas raízes principais, o resto deriva dessas raízes. Então vai ter aqueles quatro tipos de personalidade, né? Sanguíneo, fleumático, colérico e o melancólico. O sanguíneo seria uma pessoa bem-humorada, cercada de pessoas, criativa, extrovertida e falantes. O fleumático já é uma pessoa calma, equilibrada, feliz, e evita se envolver em contentes, reservado e seletivo. O colérico é uma pessoa com temperamento forte, toma decisões pelas outras pessoas, pouco emocional, mais razão. Já o melancólico é perfeccionista, sacrificial, analítico, introvertido, tem um forte desejo de ser amado, tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, pode causar grandes feitos se não entrar em depressão. Então esses aqui são os comportamentos padrão que a gente acaba tendo. Claro que aí derivam, desses daqui deriva uma série de outros aí. Então, se você lê o seu horóscopo, se a pessoa lê o horóscopo antes de sair de casa, fala um monte de coisa ali. O teu signo, signo tal diz tal coisa. Nós somos seletivos, né? Você retém o que é bom para você. Você retém o que é bom. Você vai ler um monte de coisa lá, mas hoje é um dia, você é vagabundo, você é safado, você não presta, isso aqui não é interessante. Aí coloca, você é bom, você é heróico, você tem uma personalidade boa, forte, você tem característica de líder. Você pega e retém aquilo, opa, isso aí é bom, isso é para mim. Então a gente retém o que é bom e dá a impressão que está acertando, mas não está acertando, né? Está dando um tiro no escuro e vai acertar por uma possibilidade de erro e acerto, né? É a mesma coisa que muitos líderes, muitos profissionais da fé fazem. Então está diante de uma plateia grande, Deus está me revelando agora que tem alguém aqui passando lutas, grandes lutas. Quem não está passando luta? Todo mundo está, né? Alguém aqui teve uma grande decepção amorosa, vem à frente. Quem não teve decepção amorosa? Muita gente, né? Então, isso daí, você dá um tiro assim e muita gente vem, né? Pessoas aqui, Deus me mostra que está vítima de macumbaria, de feitiçaria, que a vida só está dando tudo errado. São fases que a gente tem, né? Se você parar para pensar, a vida de José estava indo de mal a pior, estava tudo errado na vida dele. A vida de Paulo, naufrágio, açoite, prisão, apedrejamento, né? Então são etapas da nossa vida. Na vida teremos aflições, né? Todo mundo passa por isso. Então você dá um tiro desse aí no escuro e acaba colocando ali, né? Então a Bíblia fala da criação e fala das estrelas, né?
Por que é importante a Bíblia citar de ser? Porque mostra que Deus criou as estrelas, que Deus fez todas as coisas, né? Salmo 8:3 e o 19:1. 8:3 assim, os céus acabam sendo obra de Deus, né? Quando vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, né? Olha só a esplendor da criação de Deus. E Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então nós observamos que é importante, a criação de Deus espelha a sua glória, a sua majestade. É algo para mostrar que Deus fez, Deus é poderoso, né? É nesse sentido, né? Nós vamos encontrar em Jó 9:9, o que fez a ursa, ó Órion, e os 7 estrelos e as recâmaras do sul, está mostrando aqui exemplos de um conhecimento já de astronomia desde a época de Jó, né? Aqui também, Jó 26:13. Pelo seu espírito ornou os céus, na sua mão formou a serpente enrocadista, provavelmente a constelação de Draco, né? Eu vou mostrar para vocês uma imagem da constelação de Draco, né? Ou a serpente enrocadista, que aí a pessoa, por imaginação, vai ligando as estrelas, parece um dragão, parece uma serpente. É essa a ideia, né? Vou mostrar para vocês a constelação de Draco. Jó 38, 31 e 32. Tu poderás ajuntar as delícias do 7 esteiros ou soltar os cordéis de Órion, né? Nós vamos ver também a constelação de Órion, que é a popular Três Marias, que na verdade os egípcios acabaram tentando reproduzir na Terra, fazendo as 3 pirâmides, Queops, Kéfera e Miquerinos, mais ou menos como espelho do céu, constelação de Órion, já citada na Bíblia, Órion. Dá uma olhada em Órion. E também, Jó 38:32, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com os seus filhos, está falando aqui da constelação da ursa maior, né? Dá uma olhada na ursa maior. Na verdade, são simbolismos. A pessoa olha e junta as estrelinhas, aparece um urso, né? Aí acabou achando que era uma ursa em vez de urso. Então dá uma olhada aí no que foi mostrado. Amós 5:8. Procurai o que fez os 7 estrelos, e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Então, na verdade, Deus fez todas as coisas. Então, nem tudo que Deus faz tem um simbolismo. Tá? Então, Deus fez isso, então eu vou somar as estrelas, eu vou alinhar, eu vou tentar criar uma imagem, que aquilo tem algo para dizer para mim. Nem tudo que Deus faz tem um simbolismo. Deus fez a grama. Qual o significado da grama? Não sei, não entendi. Então, qual o significado do mar? Qual o significado da ostra? Profundo, né? Então, nem tudo. Qual o significado do gelo? Por que das nuvens? Então, a gente vai criar uma paranoia. Então, nem tudo tem uma explicação. Que nem a gente fala que o símbolo, né, do cristão muitas vezes passa a ser o peixe, porque Jesus ele escolheu pescadores. Então, ele falou, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Né? Se você pegar essa analogia que Jesus está fazendo e tentar interpretar, você pode deformar isso. Pescador, o que é a pesca? Você está enganando o peixe. Né? Você vem com um anzol que vai lancetar ele, vai machucar ele, vai levar ele para a morte, você camufla aquele com uma minhoca ou com uma guloseima que o peixe gosta, né? Aí o peixe vai ali achando que vai encher o barrigão com a minhoca e você mata ele e você come ele. Quer dizer, ele pensou que ia comer e acaba sendo jantado, né? Ou sendo almoçado. Quer dizer, o peixe se estrepou. Então, quer dizer, parece que o cristianismo está usando de um subterfúgio errado. Então, se você pegar texto fora de contexto, tentar criar uma interpretação, para cada coisinha você vira uma bagunça. O que tem interpretação bíblica, a Bíblia mesmo se interpreta. Ela mesmo mostra o significado e a que veio, né? Essa é a questão que a gente tem que ter. Então, nós sabemos que a palavra de Deus diz que os céus eles reproduzem muitas coisas. Qual o significado? Gênesis 15:5. Então levou para fora e disse, olha agora os céus, e conta as estrelas, se pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Então Deus está usando as estrelas aqui como um exemplo. Olha, eu vou fazer a tua descendência assim, eu vou multiplicar. Falou para Abraão dessa maneira, né? Então há um contexto aqui, né? Isaías 13:9-10. Eis que vem o dia do Senhor horrendo com furor e ira e ardente, para pôr em terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas do céu e as suas constelações
não darão a sua luz, e o sol escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá a sua luz. Está mostrando sinais dos céus que vão trazer evidências para a vinda de Jesus, o momento do final dos tempos. Joel 3,15 também fala, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Então a Bíblia deixa muito claro aqui que sim, são sinais, mas você não pode pegar as estrelas e transformar isso no horóscopo, no zodíaco, e achar, em vez de consultar a Deus, consulta o horóscopo, né? Quer ver a base bíblica? Eu quero dar isso para vocês. Gênesis 41, de 14 a 37, vai nos contar aqui a história de José, que vai interpretar os sonhos de Faraó. José, ele conseguiu interpretar sonhos que os magos, os feiticeiros, os astrólogos de Faraó não conseguiram interpretar. José, pela capacitação de Deus, Deus interpretou. Não foi o astrólogo que conseguiu, não foi a observação dos astros, não foi a adivinhação que conseguiu, foi Deus. Então você tem que depender de Deus, não dos astros. Tem que depender de Deus, não do signo. Depender de Deus e não da astrologia, do horóscopo, né, da adivinhação, da carta de tarô, do runas, do búzios. Dependa de Deus. Deus, ele vai te dar o caminho certo, como ele deu para José. Ele deu a interpretação clara para José. Não precisou. José interpretou. Nós vamos encontrar também em Daniel, capítulo 1, capítulo 1, 19 e 20, e Daniel 2, 27, também Daniel interpretando os sonhos do rei. No primeiro bloco. E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, e achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Ou seja, o próprio rei reconheceu que Daniel era muito mais inteligente, 10 vezes mais do que todos os seus astrólogos e magos de todo o seu reino, porque Deus deu sabedoria para Daniel. E olha só o que Daniel responde, né? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar, ó rei. Quem pode declarar é só Deus, só Deus. Então aqui eu abro um parêntese para você. Muitas pessoas escrevem para mim, Daniel, eu tive um sonho, me ajuda a interpretar esse sonho. E eu tenho observado uma questão. Existem padrões de sonhos, tá? Então alguém que teve um sonho nos Estados Unidos é diferente de quem sonha no Brasil, que é diferente de quem sonha na África, que é diferente de quem sonha no Japão. E mesmo dentro do Brasil, dentro da mesma nação, nós vemos padrões diferentes de sonho. Quem sonha em São Paulo, sonha diferente de quem sonha no Norte e Nordeste, sonha diferente de quem está no Sul do país. Por que isso? Porque tem muito sincretismo à nossa volta. Os nossos sonhos são expressões da sua vivência, dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus medos, das suas experiências, daquilo que você viveu. Então tem muito disso que é reflexo, muita coisa que é natural, que não é espiritual, né? Então tem muito sonho que é natural. Uma vez uma pessoa falou, Daniel, eu sonhei com uma bolinha de ping-pong que pulava em volta do púlpito, e aí que ficou pulando no púlpito, e de repente quicou e saiu correndo. A bolinha voou para o meio da multidão. O que significa? Sei lá, você vai ser tenista? Eu não sei. Então tem muita coisa que é da alma, que é natural, que são reproduções da sua mente ali, que não é Deus falando. Quando é Deus falando, você vai saber. José, pai de Jesus, ele recebeu um sonho do anjo. E ele soube interpretar e acatou aquela direção, ele não questionou, porque teve certeza, foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Agora o José da Bíblia, lá do Egito, José do Egito, Deus, quando deu os primeiros sonhos para ele não sabia o significado. O que representa isso? Ele não soube interpretar, ele não sabia que era uma alusão aos seus próprios irmãos que um dia estariam prostrados diante dele ali, e ele seria governador do Egito, ele nunca imaginaria aquilo, Deus não revelou de imediato, revelou no tempo certo. Então se vem de Deus o sonho para você, Deus vai te mostrar, né? No tempo certo, no tempo dele. Quando vem de Deus, Deus mostra. Você tem o Espírito Santo te capacita, né? Então depende de Deus, não depende das pessoas, né? Porque às vezes você vai encontrar um oportunista, vai encontrar um profissional da fé que vai inventar uma groselha para você. Aí você vai acreditar numa bobagem, né? E vai acabar se perdendo. Então depende de Deus, não dependa das pessoas. É importante, quando Deus tem um propósito, Ele te revela, como Ele revelou para José, como Ele revelou para Daniel, Ele vai revelar para você, porque o Espírito é o mesmo também. Então, isso é uma coisa importante aqui para nós, né? Uma outra coisa, para finalizar aqui,
Então a astrologia, ela funciona mesmo, Daniel? Não, não funciona. Por que que não funciona? Primeiro, a astrologia ela foi fundamentada em conceitos, né, estabelecidos por Ptolomeu entre o ano 90 e 168 depois de Cristo. Nessa época acreditava que o Sol girava em torno da Terra, né? O Sol e a Lua eram conhecidos como planetas, então eles consideravam 5 planetas, conheciam 5, e acrescentavam o Sol e a Lua como sendo planetas também. Então eles constatou, então eram 7. Hoje nós sabemos que não existem mais planetas, a Lua é um astro natural da Terra, é um satélite natural da Terra, e o Sol, né, é uma estrela. Então hoje a nossa compreensão é diferente. Então esse modelo ele já não funciona mais. Zacarias 10:2, porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira. Eles viam uma ilusão. Eles acreditavam que o céu era uma espécie de telhado naquela época, né? Era uma inerte. E hoje nós sabemos que todo o universo está em movimento. Como é que você pode se pautar numa previsão em algo que está em movimento, que você olha para aquela estrela não está mais lá. Muitas estrelas que você olha no universo hoje já morreram, já mudou a posição, porque até a luz dela chegar aqui, ela já não existe mais. Ela já mudou de posição. Tem estrelas que estão há 20 mil anos-luz da Terra. Quer dizer, a hora que ela chegou aqui, 20 mil anos se passaram. Às vezes ela nem exista mais, você está olhando o passado, e o passado não pode prever o seu futuro, não é verdade? Então, aqui, por isso que Zacarias está dizendo 10:2. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, contaram sonhos falsos, com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Então é importante a gente entender essa questão, né? A posição espacial também das estrelas está errada, né? Você olha para o Cruzeiro do Sul, você vê ali, aparece uma cruz, né? Mas a posição das estrelas, uma está aqui, outra está muito afastada, outra passa. Então você só tem essa percepção visual pelo ângulo que você está vendo. Então aquilo é uma ilusão, não é uma realidade, Então a astrologia é completamente furada, não tem base para nada. No que eu devo nortear a minha vida então, Daniel? Tiago capítulo 4, versículo 13 a 16. E agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. São os planos que muitas pessoas fazem, né? O crente ele tem uma lanterna nas mãos que ilumina o seu próximo passo só. Não dá adianta, passa cada dia o seu mal, viu? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O futuro pertence a Deus, né? Porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nossa passagem aqui na Terra é muito curta, né? E o lugar em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais com as nossas presunções, com as vossas presunções. Toda a glória, tal como essa, é maligna, né? Ou seja, entrega para Deus a sua vida, entrega para Deus os seus sonhos, as suas expectativas, viva cada dia o seu mal e deixa Deus guiar a sua vida. Cada oportunidade que você dá, que você abre os olhos, cada dia que você acorda, é mais um presente de Deus. Deus está te dando mais um presente de vida, está te dando mais oportunidades de você fazer o bem, de você estender a mão, de você fazer diferença, mais oportunidades de você ter mais intimidade com Ele, de você exercer o perdão, o amor, o arrependimento, de fortalecer a fé, de estudar e de ensinar outros, de aprender o caminho e de ensinar o caminho a outros, dar norte aos perdidos, dar consolo ao que está abatido, enxugar as lágrimas dos que estão feridos. São oportunidades imensuráveis que Deus dá para mim e para você para fazer diferença. Nossa vida é como um vapor. Então, em vez de você planejar, vou fazer isso, fazer aquilo, se Deus, Senhor, se for a tua vontade, eu vou fazer. Que seja primeiro feita a vontade dEle, que venha primeiro a vontade dEle, seja feita a vontade dEle e não a nossa. Venha a nós teu reino, né? Não é o nosso reino, mas é o reino dEle. E isso deve nortear a sua vida. Então não é os astros, não são as cartas, não é a bola de cristal que vai nortear a sua vida, não é a previsão da profetada, mas é a palavra de Deus que nortear a sua vida. E a palavra de Deus diz que você tem que viver em abundância, que Deus tem uma vida em abundância para mim. Se eu tenho uma vida em abundância, eu vou viver em abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de poder exalar o perfume de Cristo e fazer tudo o que eu posso na terra para glorificar ao nome dEle. Para toda a honra e toda a glória ser dEle, na sua vida e na minha vida. É isso que eu queria deixar como reflexão para você, querido. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembre de estar orando por nós, de estar lançando semente nesse ministério,
Porque quanto mais você rega essa árvore, mais sombra essa árvore dá, mais frutos essa árvore vai dar. Lembra de lançar semente aqui, conto com a sua prece, com a sua oração, com a sua intercessão e com a sua oferta voluntária de amor. Que Deus te abençoe e te guarde.